Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. Hoje a gente tá aqui com o nosso Expliquadrinhos, dessa vez World War Hulk, ou Hulk contra o Mundo. Exatamente, em homenagem aí à série da Mulher Hulk que sai agora em agosto, nós vamos fazer um dos melhores arcos aí do Hulk já escritos aí na Marvel. E o arco de World War Hulk, ou Hulk contra o Mundo, é a continuação da história de Planeta Hulk, quando Bruce Banner é banido da Terra pelos Illuminati, que achavam que ele era perigoso demais para continuar solto no planeta. Nessa história, depois do Hulk passar um tempo exilado em Sakaar, batalhando como um gladiador contra monstros espaciais, o gigante Esmeralda retorna para a Terra em busca de vingança contra os Illuminati. E para começar essa história, no capítulo 1, vemos Hulk em Sakaar batalhando contra monstros. Apesar daquele cenário selvagem, ele nunca esqueceu quem eram os verdadeiros monstros, os humanos insignificantes que tinham mandado ele para lá: Doutor Estranho, Homem de Ferro, Raio Negro e Senhor Fantástico. Eles achavam que tinham salvado o mundo, que o gigante Esmeralda estaria finalmente morto, mas ele sobreviveu. Ele é o destruidor de mundos, o incrível Hulk. Agora o Hulk estava no caminho, voltando para casa furioso. Em uma estação de defesa e controle aeroespacial, agentes percebem que algo estranho estava acontecendo na Lua. Antes de chegar na Terra, Hulk para na Lua para confrontar o Raio Negro, líder dos Inumanos, acompanhado da esposa Medusa. A rainha dos Inumanos fala que Hulk chegou no lar dele sedento por guerra e que essa era uma guerra que ele não poderia ganhar. Raio Negro poderia apenas sussurrar e destruir os ossos do Golias Esmeralda. Hulk reclama que Raio Negro tinha lançado ele para o espaço. Medusa fala para Hulk parar, mas ele avança na direção do Raio Negro, dizendo que jamais pararia. Raio Negro então sussurra a palavra basta e manda Hulk voando para longe, causando destruição em boa parte da Lua. Hulk fala que não foi até lá para ouvir ele sussurrar. O que ele queria era fazer o Raio Negro gritar. De volta na estação de observação espacial, os agentes percebem a explosão na Lua. Tony Stark, diretor da SHIELD na época, é contactado pelos agentes. Stark tenta avisar o presidente que algo tinha atingido os satélites da agência, mas era tarde. A nave de Hulk já tinha chegado em Nova York. A nave projeta um Hulk gigantesco na Times Square, que fala para os humanos que tinha voltado ao planeta para esmagar e eles deveriam saber de quem era a culpa. Ele conta que a culpa era de 4 pessoas que os humanos consideravam heróis, mas ele sabia que eram monstros: Raio Negro, Homem de Ferro, Senhor Fantástico e Doutor Estranho. Hulk diz que os 4 mandaram ele para o espaço para morrer. Ele foi parado em Sakaar, onde foi escravizado pelo Imperador e transformado em um gladiador. Ele foi forçado a lutar contra monstros e podia ter morrido a qualquer momento. Hulk sobreviveu com a ajuda de guerreiros: Korg, Mick, Eloi, Brood e Heroine. Eles todos mudaram aquele mundo. Hulk era o Rei Verde e Caiera a rainha. O problema é que os heróis mandaram uma bomba, matando milhões de pessoas. Ele fala que agora Nova York ia pagar por isso. Ele dá um prazo de 24 horas para a cidade ser evacuada e quando ele voltar, ele quer ver Doutor Estranho, Homem de Ferro e Senhor Fantástico ali. Ele fala que se eles não estiverem ali, ele vai fazer o mesmo que fez com o Raio Negro, mas para o planeta inteiro. Ele mostra para os humanos o Raio Negro completamente derrotado e surrado. Vale comentar aqui que essa história se passa um pouco antes dos eventos de invasão secreta, e esse Raio Negro era na verdade um impostor Skrull, mas isso só foi revelado depois. Hulk entra de novo na nave carregando o Raio Negro e volta para o espaço para esperar o tempo de evacuação que ele tinha estipulado. Enquanto isso, o Homem de Ferro resolve voar até os satélites que tinham sido atingidos pela nave do Hulk para consertar tudo. Tony chega perto dos satélites e de repente começa a sofrer com ondas eletromagnéticas. Doutor Estranho aparece na frente do Homem de Ferro em forma astral e fala para ele que eles tinham 24 horas para se preparar para a batalha. Ele fala que tinha uns amigos que poderiam ajudar a evacuar Nova York, mas só o fariam se Stark não prendesse eles depois. Eles eram fugitivos da lei de registro de super-humanos, heróis do time do Capitão América na Guerra Civil, que tinha acontecido há pouco tempo. Tony diz que vai dar perdão total para os que ajudarem nessa situação. Homem de Ferro e Senhor Fantástico vão até Vermont recrutar Robert Reynolds, o Sentinela, para ajudar. Ele era amigo do Hulk e quando o Hulk encontrava Robert, ele sempre se acalmava. Robert diz que a última vez que viu o Hulk, ele estava lutando contra o Vácuo, o alter ego maligno dele. Mas Tony lembra que Robert tinha derrotado o Vácuo e ele não era mais um problema. Agora Robert era só o Sentinela. Eles conseguem convencer o Sentinela a ajudar na batalha, mas antes ele teria que ter uma palavrinha com Tony Stark a sós. Homem-Aranha e Agente
agentes da SHIELD tentam ajudar com a evacuação, mas alguns cidadãos de Nova York não queriam deixar suas casas de jeito nenhum. Eles sentem um tremor e se desesperam, achando que era o Hulk. A mulher Hulk aparece e diz que Hulk esmagava umas 1000 vezes mais forte que aquilo, então era melhor ninguém ficar lá para encontrar ele. Homem-Aranha concorda e as pessoas começam a evacuar em barcos, alguns sendo carregados por heróis que voavam. Doc Samson, Mulher Hulk, Homem-Aranha, Miss Marvel, que na época ainda era Carol Danvers, Magnum e Luke Cage ajudavam a terminar a evacuação e bombeiros se perguntam por que todo esse alarde. Eles já tinham enfrentado o Hulk antes. Homem-Aranha explica que agora era diferente, ele derrotou o Raio Negro, que até então era considerado o segundo homem mais forte da galáxia, mas não tinha problema porque o número 1 estava a caminho. Homem de Ferro chega com a Hulkbuster e Homem-Aranha fala que não querendo ofender, mas ele estava esperando o Sentinela. Tony Stark fala que ele vai chegar na hora certa. De repente, o sentido aranha de Peter dispara como nunca tinha disparado antes. Hulk chega no local e Tony manda os heróis levarem o resto dos humanos pra longe de lá. Ele também fala que quanto mais bravo o Hulk fica, mais forte ele fica. Então não era pra ninguém atacar até eles dois se resolverem. Homem de Ferro voa na direção da nave e Hulk salta pra atacar. Os dois colidem com uma força absurda e o impacto causa danos aos prédios ao redor e faz até com que helicópteros percam a estabilidade no ar. Enquanto os dois lutam nos ares, Tony Stark manda uma mensagem para todos assumindo a culpa por ter mandado o Hulk para o espaço. Tony Stark começa a falar que tudo que ele já fez, tudo que ele vai fazer é sempre com o objetivo de proteger aquele mundo. Ele também fala que alguém disse para ele uma vez que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ele achava que era uma lição para ensinar crianças a fazerem a coisa certa. Mas na verdade, era muito mais do que isso. Quando o Homem de Ferro colocou a armadura, ele adquiriu mais poderes do que qualquer humano deveria ter, talvez mais responsabilidade do que o coração dele aguentaria, mas naquele dia ele protegeria todo mundo, custe o que custar. Tony consegue golpear o Hulk e mandar ele pra longe. Vemos que o mundo inteiro assistia ao combate, todos torcendo para que o Homem de Ferro conseguisse parar o Golias Esmeralda. Stark tinha injetado o Hulk com nanobots para suprimir a força descomunal dele, mas não sabia quanto tempo isso ia segurar. Então ele convoca um ataque aéreo e 2 caças soltam mísseis no Hulk que estava jogado no chão. Hulk começa a ter flashbacks do planeta onde morava com a esposa Caieira. Ela falava pra ele que agora aquele planeta era o verdadeiro lar dele, com seu povo, sua rainha e seu filho. Uma bomba é disparada matando Caieira. Hulk vai ficando cada vez mais furioso e passa a culpar Tony Stark pela morte da esposa. Ele ataca Stark com uma fúria incontrolável e começa a destruir a Hulkbuster, enquanto os heróis assistem chocados. Hulk e Homem de Ferro colidem com a Torre dos Vingadores. O Gigante Esmeralda continua golpeando Tony Stark enquanto eles vão descendo os andares da torre e prejudicando totalmente a estrutura do prédio. A Torre dos Vingadores eventualmente acaba desabando completamente. Os heróis correm na direção do prédio para verificar o que tinha acontecido, mas quando chegam lá descobrem que só o Hulk estava de pé. Esse é o fim do primeiro capítulo. O capítulo 2 começa com Punho de Ferro, Echo e Ronin no Sanctum Santoro conversando com o Doutor Estranho. O Mago Supremo diz que eles não mataram ninguém, que eles não tinham nada a ver com a bomba, mas que eles tinham sim mandado o Hulk para o espaço. Então a culpa era realmente deles e tudo o que aconteceu com o Hulk estava na conta dos Illuminati. Punho de Ferro fala que Estranho era um Mago Supremo e poderia resolver isso com facilidade. E Echo sugere que ele matasse o Hulk, mas o Doutor Estranho diz que jamais faria isso. O Doutor Estranho fala que tinha uma outra maneira e pede para os heróis rezarem por ele, que ele já tinha começado a fazer os feitiços. Ele estava procurando por um herói, o único que conseguiria derrotar e resgatar o Hulk, mas o feitiço só funcionaria se esse herói deixasse. E o problema é que esse herói odiava eles demais. O Hulk aparece furioso em Manhattan encarando os heróis e Luke Cage fala que era melhor eles tentarem resolver ali. O Hulk era um só e eles estavam em maior número. Nesse momento, os guerreiros Sakaar chegam no local. Korg, Mick, Eloy, Sem Nome e Heroine aparecem ao lado de Hulk, dizendo que ele era o salvador daquele planeta e eles lutariam lado a lado com ele. Eles falam para os heróis se renderem e se juntarem a eles contra os assassinos Stark, Richards e Strange. Ares, o deus grego da guerra, convoca os Vingadores para o ataque, mas Mulher Hulk o interrompe. Ela queria tentar conversar. Se o primo dela ainda estivesse ali, ele a ouviria. Samson diz que a última vez que ela tentou isso, o Hulk quase matou ela,
mas ela estava disposta a tentar de novo. Então Jennifer Walters chama por Bruce Banner. Mick começa a perguntar se ela poderia trazer de volta todos aqueles que foram assassinados em Sakaar, mas Mulher Hulk diz que não estava falando com ele. Hulk manda ela sair dali, mas ela continua falando. Ela diz que se Tony Stark e os outros estavam envolvidos nos ataques, eles descobririam e ela ajudaria a derrotar eles na corte. Hulk continua falando pra ela parar, mas ela diz que não poderia fazer isso. Então ele fala pra ela calar a boca e começar a lutar, mas Jane se segura e diz que eles não poderiam dar o primeiro soco. Hulk avança e tenta golpear a Mulher Hulk. Ela acerta um soco na cara dele, mas ele pega ela pelo rosto. Ares chama os Vingadores para o ataque novamente e dessa vez eles avançam. Hulk esmaga a prima no chão, que percebe que desta vez as coisas eram diferentes. Jennifer Walters manda um Deus nos ajude enquanto olha assustada para o primo. Ares tenta atacar Hulk, que esquiva e depois acerta um golpe poderoso nele, quebrando até a espada do Deus da Guerra. Mulher-Aranha, Luke Cage, Doc Samson, Homem-Aranha, Miss Marvel e Magnum entram em uma batalha violenta contra os guerreiros de Sakaar. Jessica Drew, a Mulher-Aranha, comenta que Hulk estava mais forte do que nunca e eles jamais conseguiriam ganhar essa batalha trocando socos. Carol Danvers fala que pelo menos eles conseguiriam ganhar um tempo. Quarteto Fantástico, Pantera Negra e Tempestade trabalhavam em uma espécie de máquina que talvez conseguisse parar o Hulk. O Senhor Fantástico fala que a máquina já estava carregada o suficiente e ele iria terminar tudo sozinho. Ele manda os outros saírem dali porque eles não tinham nada a ver com a situação e lembra que T'Challa não tinha nada a ver com a decisão dos Illuminati de mandar o Hulk para o espaço. T'Challa diz que infelizmente a luta era deles também sim, que tinha se tornado uma luta do mundo inteiro. Tempestade completa dizendo que Hulk estava derrotando os Vingadores e eles precisariam de todos os heróis possíveis para conter essa ameaça. Sue diz que não ia deixar o Hulk matar Reed antes de falar o que achava da situação, ela ia dar bronca nele. E o Tocha Humana percebe que Hulk estava indo na direção do edifício Baxter. Hulk e os guerreiros de Sakaar estavam chegando no prédio, mas Tempestade usa uma ventania para arremessar o Hulk para longe. Os guerreiros chegam falando para eles não se intrometerem, que só queriam Reed Richards e que os heróis não conseguiriam pará-los. Pantera Negra diz que claramente eles não conheciam a esposa dele e Tempestade também manda os guerreiros voando para longe. Johnny Storm e Tempestade unem forças e combinam fogo e raios para atacar o Hulk com tudo. A explosão gerada pelo ataque combinado dos dois é enorme e manda todos que estavam por perto voando. O Coisa repara em algo e fica assustado. O Hulk tinha saído ileso do ataque e carregava o corpo desmaiado do Tocha Humana. Coisa então decide encarar o Hulk de frente e diz que ele não era do tipo de fugir de briga, mesmo com a situação sendo completamente desfavorável. Ben Green solta seu bordão clássico, tá na hora do pau, e acerta um soco fortíssimo no Hulk, que começa a sangrar, mas continua em pé e pronto pra briga. Os dois se encaram, a luta é insana, os dois conseguem desferir golpes fortíssimos um contra o outro, enquanto todos ao redor assistem assustados. Quando o Hulk parece ter virado o jogo e está prestes a finalizar o Coisa, um clarão enorme aparece com uma figura misteriosa. Hulk vê que o Sentinela tinha chegado no local e fica surpreso. Korg tenta falar com ele, mas o Coisa diz que agora ele não ouviria mais. Hulk e Sentinela eram muito amigos e Robert sempre conseguia acalmar a fera. Sentinela estende a mão para o Hulk, que agarra com força. Aquilo na verdade não era o Sentinela, mas sim uma máquina construída por Reed Richards. O Hulk destrói a máquina e Sue Storm projeta campos de força para proteger o marido. Sue tenta conversar com Bruce Banner e convencer ele a parar, mas ele diz que se fosse ele quem tivesse matado a esposa de Reed, o Senhor Fantástico também não pararia nunca. Ela tenta falar que conhece Bruce e que ele não é um monstro, mas ele responde que o monstro é Reed Richards. Hulk consegue atravessar o campo de força e começa a espancar o Senhor Fantástico sem piedade nenhuma. Reed até tenta se enrolar nos braços do Hulk, mas acaba apanhando mesmo assim. Ele é espancado até perder a consciência e Sue imediatamente pega um dispositivo de comunicação para chamar o Sentinela para o local. Ela explica que eles tinham falhado, eles tentaram resolver a situação sem ele, mas não funcionou. Agora precisavam dele mesmo. Hulk e os guerreiros de Sakaar aparecem nas ruas de Nova York desfilando e carregando os corpos dos heróis derrotados. Uma multidão tinha tomado o lado do Hulk na discussão e comemorava a vitória, dizendo que Tony Stark e Doutor Estranho eram arrogantes e mereciam tudo aquilo. Rick Jones aparece no meio da multidão. Rick Jones também tenta conversar com o Hulk. Hulk fala que Rick era um mentiroso, que sempre dizia ser um amigo, mas abandonou ele para ajudar humanos insignificantes. O Golias Esmeralda pergunta quem tinha mandado ele para lá, se tinha sido o Capitão América, mas Rick Jones diz que o Capitão América estava morto e Hulk fica sentido. Rick continua explicando que muitas coisas
coisas aconteceram enquanto ele estava fora do planeta. Ele fala que Tony e Reed fizeram muitas besteiras, que o Hulk podia até surtar de vez em quando, mas ele acabava sempre batendo em quem merecia. Rick diz que queria que ele estivesse ali antes. Talvez eles merecessem uma surra, mas não daquela maneira. Hulk ouve Rick e abaixa a guarda, abrindo uma brecha para Doutor Estranho tentar resolver a parada. A cabeça de Hulk começa a brilhar e ele fica furioso, ordenando que Doutor Estranho saísse da mente dele. Os guerreiros de Sakaar até tentam ajudar, mas Hulk foge furioso e se joga em um rio. Echo pergunta o que houve e Doutor Estranho diz que para o feitiço funcionar o Hulk precisava deixar, mas ele estava mais furioso do que nunca. Quando Hulk emerge do rio, o grupo conhecido como Renegados, um grupo de aliados do Hulk, composto por Hércules, Anjo, Namora e Amadeus Cho, esperava por ele. Uma equipe da SHIELD reporta em um ponto eletrônico para um superior que a situação estava fora de controle. Hulk estava travando uma batalha extremamente perigosa contra Hércules, enquanto o resto dos Renegados tentava tirar a população de perto do embate. O homem para o qual os agentes da SHIELD estavam reportando decide que era hora de dar um basta na situação. Para encerrar o capítulo 2, vemos que esse homem era o General Thaddeus Ross, nosso querido Thunderbolt Ross. Ele aparece rodeado de helicópteros de guerra, dizendo que os super-heróis já tinham tido a chance deles e agora era hora do exército dele entrar em ação. No início do capítulo 3, vemos General Ross e o exército americano monitorando a situação. Um dos soldados explica que algumas pessoas conseguiram voltar para a cidade e estão tratando o Hulk como um herói nessa história. Thaddeus Ross fala que é sempre assim, que eles nunca aprendem e toda vez que o Hulk salva alguém, o presidente perdoa ele pelas atrocidades cometidas. Ele lembra que no passado já aconteceram coisas parecidas. O Hulk faz algo decente, chamam ele de herói, erguem estátuas para ele e meses depois ele volta a ser um monstro, causa bilhões de dólares de prejuízo em danos materiais e tem que ser parado pelos verdadeiros heróis que protegem o planeta. Ross fala que as pessoas sempre arrumam desculpas. Ele até admite que ele mesmo tinha arrumado desculpas, que Bruce Banner era o cientista mais brilhante que ele já conheceu e a filha dele amava ele incondicionalmente. Agora, a filha dele estava morta. O Hulk voltou de umas férias no espaço com um exército de aliens, ameaçando matar os maiores heróis da Terra e mandando evacuar Manhattan. Os helicópteros de guerra obedecem às ordens de Thunderbolt Ross e começam a metralhar o Hulk com toneladas de balas de adamantium. Rick Jones tenta avisar que essas balas não iam fazer nada, só iam deixar ele mais zangado, mas os soldados falam para ele sair dali e começam a aumentar a carga da artilharia. Hulk começa a se virar furioso na direção deles. Doutor Estranho aparece novamente no Sanctum Sanctorum fazendo o mesmo feitiço. Ele conta para o Punho de Ferro que dessa vez talvez funcione, porque ele precisava que Bruce deixasse a mente aberta e o ataque do General Ross acabou forçando a porta a se abrir. Novamente, Estranho projeta a forma astral e tenta invadir a mente do Hulk. A fúria do Hulk é cada vez mais incontrolável. Ele salta na direção dos helicópteros e destrói um deles, mas Doutor Estranho fala que agora estava dentro da mente do Hulk. Estranho fala para Bruce que eles precisavam conversar e Hulk para o ataque aos helicópteros e começa a despencar. Dentro da mente do Hulk, o Golias Esmeralda pergunta para onde Estranho tinha levado ele. Estranho diz que o Hulk tinha levado eles até lá, onde quer que fosse aquele lugar. Hulk tenta agredir a forma astral do Doutor Estranho, mas os socos atravessam a projeção. Em Manhattan, soldados reparam que o Hulk tinha perdido a noção e estava dando socos no ar, atacando o nada. Ross ordena mais um ataque, enquanto o corpo do Hulk é bombardeado pelos helicópteros e por tanques de guerra no meio de Nova York. Dentro da mente dele, ele segue tentando atacar o Doutor Estranho e ordenando que o Mago Supremo saísse da mente dele imediatamente. Estranho cresce pra cima de Bruce e diz que a raiva dele não significava nada, que ele era o Mago Supremo e poderia acabar com a existência do Hulk com um mero movimento dos dedos. Estranho continua, dizendo que também era um amigo que não faria isso. Ele pede para Bruce deixar que ele ajudasse e fala para ele mostrar a face verdadeira dele. Ainda dentro da mente dele, Hulk regride para a forma de Bruce Banner. Ele fala que foi exatamente isso que a esposa disse para ele. Ele começa a se lembrar de Kaira, diz que ouve a voz dela o tempo todo. As memórias continuam. Kaira aparece dizendo que Hulk deveria ficar lá com o povo dele, com a rainha dele e com o filho dele. Ele também se lembra do momento da explosão, ele tentando salvar a esposa sem sucesso. Estranho fala que concordou com os Illuminati e ajudou eles a mandar o Hulk para o espaço, mas ele garante que eles não tiveram absolutamente nada a ver com essa explosão e com a morte da esposa dele. Ele fala que é um amigo e sempre vai ser, e que os dois já travaram muitas batalhas lado a lado para salvar a Terra. Enquanto fala isso, Estranho vai revertendo para uma forma física ao invés da forma astral. Strange diz que era hora de voltarem para o mundo real antes que Ross destruísse completamente o corpo de
de Bruce. Bruce chorava e Doutor Estranho dá a mão pra ele. Nesse momento, o semblante de Bruce muda. Ele fala, te peguei, e puxa o Doutor Estranho enquanto se transforma no Hulk novamente. Hulk esmaga as mãos do Doutor Estranho, quebrando todos os ossos. No Sanctum Sanctorum, o Doutor Estranho aparece com as mãos completamente quebradas e ensanguentadas, tentando falar para o Hulk que só estava tentando ajudar. Hulk diz que Estranho já tinha ajudado o suficiente. No meio de Manhattan, os guerreiros de Sakaar estavam protegendo o corpo do Hulk com escudos quando Golias Esmeralda recupera a consciência e resolve atacar novamente o exército que atirava contra ele. Hulk vai destruindo os tanques de guerra um por um e usa os canhões dos tanques como lanças para derrubar os helicópteros também. Os pilotos dos helicópteros vão sendo ejetados e o Hulk no chão começa a sentir tiros vindo na direção dele. Ele vê soldados armados atirando e bate as mãos uma contra a outra, causando uma onda de energia poderosa, derrubando o exército inteiro. O helicóptero do General Ross ainda estava inteiro e ele metralhava o Hulk, perguntando para o Golias Esmeralda por que ele não morria de uma vez por todas. Hulk pula na direção do helicóptero e responde que esse era o trabalho de Ross. Ele agarra Ross e os dois vão caindo na direção de Manhattan. Ross diz que o Hulk pode resistir quanto for, mas eles vão continuar atacando até que um dia alguém vai conseguir matá-lo. Ele dá um tiro a queima-roupa no olho do Hulk. Enquanto isso, Maria Hill conversava com o presidente dos Estados Unidos e disse que bombas nucleares só tornariam o Hulk mais forte ainda. Só existia uma opção, o Sentinela, mas o presidente teria que se manter no roteiro que tinham preparado, porque o Sentinela era o ser mais poderoso do planeta, mas também era agorafóbico e esquizofrênico, e ele precisava entender que aquilo era o certo a se fazer. O presidente entra em contato com Robert Reynolds, enquanto vemos Wong cuidando das mãos do Doutor Estranho e Reed Richards e Tony Stark presos em jaulas elétricas. O roteiro que tinham preparado não estava funcionando, então o presidente perde a paciência e fala que o Robert era completamente pirado, mas também era um herói, então ele precisava criar vergonha na cara e fazer o que tinha que ser feito, porque os heróis do planeta e o mundo inteiro precisavam dele naquele momento. Em Nova York, Hulk e os guerreiros de Sakaar tinham capturado o General Ross. Eles estavam usando o Madison Square Garden como palco para construir uma arena de gladiadores igual ao do planeta de onde tinham vindo. Korg fala que a arena não era grande como a de Sakaar, mas Hulk fala que era grande o suficiente que os humanos tinham destruído o mundo deles, então eles mereciam tudo o que aconteceria dali em diante. Korg fala que eles poderiam encerrar tudo ali e simplesmente ir embora. O mundo inteiro já sabia o que os supostos heróis tinham feito com eles, mas a multidão de adoradores do Hulk gritava para começarem o show e o Golias Esmeralda fala que nunca ia deixar eles pararem de pagar pelo que fizeram. Ao mesmo tempo, Rick Jones estava na frente do Sanctum Sanctorum tentando alertar Doutor Estranho, mas ele acaba sendo capturado por outros guerreiros de Sakaar. Heroine usa a magia dos Anciões das Sombras para ver por trás dos feitiços que escondiam o Sanctum. Nesse momento, Punho de Ferro, Ronin e Echo saem do Sanctum Sanctorum e atacam os guerreiros de Sakaar. Punho de Ferro ataca Heroine com força, fazendo ele gritar de dor. E Ronin diz que apostava que eles nunca tinham ouvido Heroine gritar. Eloy quebra as espadas de Ronin e Echo, que são eletrocutadas pelos outros guerreiros. Heroine e Punho de Ferro estavam ambos com os braços machucados e Heroine fala que vai rezar por Danny Rand. Heroine ataca o Punho de Ferro, que sai voando para longe. Os guerreiros de Sakaar pegam Danny Rand, Ronin e Echo e fazem implantes de discos de obediência neles, assim como os que eram usados nos gladiadores de Sakaar. Os três saem andando enquanto Heroine tenta atravessar os feitiços protetores e pegar Doutor Estranho. Strange fala para Wong que não tinha outra maneira, que com as mãos quebradas ele não conseguiria fazer nada e que era para Wong levar uma caixa para ele. Estranho fala para Wong sair dali o mais rápido que pudesse e para o mais longe que conseguir. Ele estava prestes a fazer algo extremamente perigoso. Strange usa a caixa que Wong tinha levado e tenta libertar o espírito infernal de Zon. No Madison Square Garden, Hulk senta em um trono e Rick Jones tenta falar que promover lutas de gladiadores era insanidade, mas Mick retruca e fala que os insanos eram os humanos que mandaram o maior herói do planeta pro espaço e mataram a família dele. Rick Jones e Mick continuam discutindo enquanto Hulk observa. Jones fala que heróis de verdade procuravam por justiça e não por vingança, mas Mick rebate e diz que não existe justiça. Mick fala que seguia o Hulk porque ele era o salvador de todos os guerreiros que estavam ali. Ele era o destruidor de mundos. Mick se prepara para matar Rick Jones quando de repente Heroine cai derrotado na frente de todos. Doutor Estranho aparece em uma versão enorme com
com a cabeça em chamas e clavas no lugar das mãos, possuído pelo espírito infernal de Zon, pronto para atacar o Hulk, encerrando o terceiro capítulo. A história do penúltimo capítulo abre com o presidente dos Estados Unidos sobrevoando Manhattan, tentando se aproximar do Madison Square Garden a uma distância segura. O piloto do helicóptero diz que não dá para avançar mais porque o Hulk pula alto o suficiente para chegar até ali. O presidente diz que aquilo parecia uma zona de guerra, mas o agente fala que a situação é pior do que parece. Os místicos que trabalhavam para o presidente disseram que para derrotar o Hulk, Doutor Estranho tinha canalizado os poderes de um demônio extradimensional chamado Zon, o que fazia de Manhattan oficialmente o inferno na Terra. Estranho batalha contra a Heroine na arena de gladiadores e tenta dar um golpe, mas o guerreiro de Sakaar consegue esquivar. Heroine fala que Doutor Estranho foi longe demais e na tentativa de salvar o povo da Terra, ele vai acabar destruindo o planeta inteiro. Estranho fala que não vão ser os humanos que ele vai destruir e ataca Heroine mais uma vez, destruindo o braço dele. Korg e Eloy tentam intervir e atacar Estranho, enquanto o Hulk chega atacando por trás. Estranho dá um golpe fortíssimo na barriga de Hulk, sem olhar, e fala que está só começando. Ele acerta mais um golpe no queixo do Golias Esmeralda, que sai voando para muito longe. Hulk é mandado para fora da arena e cai no meio da rua, perto de policiais e bombeiros que tentavam conter a multidão de adoradores do Hulk. O Hulk até tenta se levantar, mas Estranho vai atrás dele e começa a atacar ele com força, canalizando energia mística para derrubá-lo. Ele manda o Hulk voando novamente até colidir com um prédio, que começa a desmoronar nas pessoas que estavam ali perto. Ele percebe o Hulk abatido e os destroços do prédio prestes a atingir a multidão e se desespera. Doutor Estranho vai desesperado na direção dos destroços, tentando encontrar sobreviventes e tirando os pedaços do prédio do caminho, quando encontra o Hulk protegendo os humanos e usando o corpo para salvá-los. Hulk fala que eles estavam todos bem, mas não graças ao Doutor Estranho. Strange diz que esse tanto de poder e de raiva era difícil de controlar. Hulk fala que então vai dar uma aula para Estranho de como controlar o poder e a raiva. Em seguida, ele acerta um soco no peito do Mago Supremo, que atravessa um carro e colide com um prédio. Hulk começa a agredir Stephen Strange com uma fúria incontrolável, desferindo uma quantidade enorme de socos nele. Quando Hulk está para finalizar o Mago Supremo, Rick Jones aparece novamente, dessa vez provocando ele. Ele fala que o Hulk tinha salvado aquelas pessoas ali e isso ia manchar a imagem dele como destruidor de mundos, que essa coisa de heroísmo era para os humanos, não para uma força da natureza como ele. Isso era o tipo de coisa que Bruce Banner fazia, não o Hulk. Rick conclui dizendo que a única explicação para essa atitude é que aquele fosse realmente Bruce Banner e não o Hulk. Hulk dá o golpe final no Doutor Estranho e fala para Mickey colocar um disco de obediência no Mago Supremo. Um tempo depois, na arena, todos os heróis aparecem com os discos de obediência no corpo. Os humanos que consideravam Hulk um herói estavam nas arquibancadas e os heróis estavam prestes a começar os duelos. Eloy anuncia que Senhor Fantástico, Homem de Ferro, Doutor Estranho e Raio Negro eram os 4 que exilaram o Hulk e explodiram o planeta onde eles estavam. Senhor Fantástico tenta explicar que eles não tinham causado a explosão, mas os guerreiros de Sakaar eletrocutam ele com os discos de obediência e não deixam Reed terminar de falar. Eloy fala que era a hora deles escutarem. Alguns humanos começam a falar sobre os heróis. Uma mulher fala que o marido dela, recém-aposentado, foi assassinado por inumanos. O Raio Negro pode falar que não foi ele quem deu a ordem, mas não importava. O marido dela estava morto e Raio Negro tinha que pagar. Depois, Tom Foster, sobrinho de Bill Foster, o Golias, assume o microfone. Ele fala que o Homem de Ferro e Reed Richards clonaram o Thor e fizeram com que esse clone matasse o tio dele, que estava do lado do Capitão América na Guerra Civil, um arco dos quadrinhos que a gente também já explicou aqui no canal. Ele fala que Tony e Reed falam sobre lei, mas que eles aparentemente acham que as leis não se aplicam a eles. Por fim, uma das sobreviventes da luta entre Doutor Estranho e Hulk fala que o Mago Supremo se deixou ser possuído por um demônio e quase matou todos que estavam perto do Madison Square Garden. Eles precisavam ser julgados e punidos pelos crimes que tinham cometido. Hulk fala que os heróis sempre tinham desculpas, explicações. Eles sempre se julgavam inocentes. Agora, depois desses testemunhos e sem direito de resposta, eles sabiam como o Hulk se sentia o tempo inteiro. Ele libera uma criatura cheia de tentáculos para atacar os heróis que tinham banido ele para o espaço. Hulk explica que quando chegou em Sakaar, ele foi capturado, escravizado e forçado a lutar contra criaturas como essa. Tony tenta chamar a armadura, mas os discos de obediência não estavam permitindo. Doutor Estranho também não conseguia fazer nenhum feitiço porque o Hulk tinha destruído as
mãos dele. Hulk termina a fala dizendo que pensou neles a cada luta o tempo inteiro. Stark pega uma arma e corta o tentáculo da criatura que estava prendendo o Doutor Estranho. Em seguida, Raio Negro arruma outra arma, pula na cabeça da criatura e perfura ela. A criatura cai morta no chão e Hulk diz que no segundo dia dele em Sakaar, ele foi levado para um espaço de treinamento, onde os guerreiros eram instruídos a matar uns aos outros. Eloy fala para eles escolherem suas armas, mas Reed Richards fala que jamais fariam isso. Ela ordena que os escravos façam o que ela mandou e dá um choque neles. Heroine fala que não adianta lutarem, que em Sakaar nem mesmo o surfista prateado conseguia lutar contra o disco de obediência. Doutor Estranho fala que agora foi ele quem foi longe demais e Heroine concorda. Ele fala que espera que o profeta perdoe e abrace todos eles enquanto o Estranho toma mais choques. Ao mesmo tempo, em Vermont, o presidente sobrevoava a casa de Robert Reynolds e se perguntava por que ele estava parado há horas na porta da casa dele, imóvel. Ele também se pergunta por que ele tinha que ir falar com o doido hiperpoderoso, já que Stark tinha falado com ele anteriormente. Vemos o fim da conversa de Tony Stark do Sentinela, no começo dessa história. Ele diz que a agorafobia era um dos motivos pelo qual ele estava tão assustado e pede desculpas, mas diz que os outros heróis teriam que resolver tudo sem ele. Tony explica que o Hulk estava com mais raiva e mais forte do que nunca, e sem o Sentinela eles iam perder. Robert diz que estava assustado, que contra um oponente tão poderoso ele teria que liberar uma quantidade absurda de energia, e se ele perdesse o controle mesmo por um milissegundo, milhões poderiam morrer. Tony fala que tem que tomar esse tipo de decisão diariamente e é muito difícil, mas não fazer nada era uma decisão também, e naquela situação não importava o que o Robert fizesse ou não, bilhões de pessoas corriam risco de morrer. No Madison Square Garden, os 4 membros do Illuminati batalhavam entre si contra a vontade deles. A Mulher Invisível e o Coisa estavam extremamente preocupados com a situação de Reed, mas os humanos presentes pareciam estar adorando a situação e incentivavam a batalha a continuar. Doutor Estranho pede desculpas para o Raio Negro antecipadamente e tenta conjurar um feitiço durante a batalha. Os dois são envolvidos por chamas e Korg, assistindo horrorizado, fala para o Hulk que achava que eles já tinham provado o ponto deles. Eloy retruca Korg e fala que de jeito nenhum. Reed atacava Tony Stark, que estava muito enfraquecido, mas enquanto ataca ele fica pedindo para o Homem de Ferro se defender porque não queria machucá-lo. Tony Stark tinha conseguido hackear um dos guardas da arena e ordena que ele atire no Hulk. O Golias Esmeralda consegue esquivar e Eloy fica furiosa. Stark fala para Reed que não era ele, que estavam fazendo ele fazer aquilo que o Senhor Fantástico precisava correr quando o guarda atira na direção de Reed. O Senhor Fantástico esquiva do tiro, derruba Tony e fica prestes a dar o golpe final. Hulk fala que aparentemente todos os heróis eram monstros. A plateia começa a gritar para Reed Richards matar Tony Stark, mas o Senhor Fantástico grita que não faria aquilo. Mick pede para Hulk decidir qual seria a sentença. O Sentinela assistia a tudo pela TV e um dos guardas diz que se o Hulk colocasse o dedo para baixo, aquilo significava morte. O Sentinela pergunta se Bruce estava ouvindo quando Hulk faz um sinal para o Senhor Fantástico executar o Homem de Ferro. Nesse momento, o Sentinela sai voando na direção da arena, dizendo que era hora de resolver a situação. E assim termina o penúltimo capítulo. O capítulo final dessa saga começa com Rick Jones, Coisa e Mulher Invisível falando para o Hulk que ele não podia fazer aquilo, enquanto Mick fala que já era tarde e o Hulk já tinha dado a ordem dele. Mick manda o Senhor Fantástico matar o Homem de Ferro e Reed Richards faz um esforço descomunal para resistir ao disco de obediência, gritando que não mataria Tony Stark de jeito nenhum. Hulk pergunta por que Reed não mataria Stark quando ele tinha matado um planeta inteiro. Ele relembra a explosão de Sakaar e Reed fala mais uma vez que não foram eles, mas o Hulk não está a fim de ouvir. Reed fala para Tony usar os poderes dele e tomar controle dos discos de obediência. O Homem de Ferro diz que estava quase lá, mas o Senhor Fantástico fala que era urgente, que ele não estava mais conseguindo se segurar. O braço de Reed não resiste e desfere o golpe. Vemos que o golpe tinha sido no chão. Reed fala para Tony que ele tinha conseguido, mas ele fala que não. Stark ainda estava tentando controlar o próprio disco e nem tinha começado a trabalhar no disco do Senhor Fantástico. Tinha sido o próprio Hulk quem parou o ataque. Os guerreiros de Sakaar se perguntam por que eles ainda estavam vivos e Rick Jones fala que eles não conhecem o verdadeiro Hulk. Hulk fala para os heróis se lembrarem do que ele ia falar. Ele diz que eles foram até a Terra em busca de justiça, não de morte, e ninguém no planeta morreu pelas mãos deles. Mas ainda ninguém morreria. Mas ele faria com que todos na Terra jamais se esquecessem que aquele
aqueles falsos heróis eram, na verdade, mentirosos, traidores e assassinos. Hulk fala que vão destruir completamente a cidade de Nova York e vão largar os heróis ali para que sintam vergonha do que fizeram. Homem de Ferro fala que eles tentaram explicar várias vezes, mas o Hulk não quis ouvir, então essa seria a última chance que dariam para ele se render. O Hulk pergunta o que aconteceria se ele não se rendesse, e nesse momento uma energia atravessa a nave deles, destruindo ela completamente, para espanto dos guerreiros de Sakaar. O Sentinela aparece voando na arena de batalha, pronto para resolver a situação. Ele agarra o Hulk e voa com ele para longe, destruindo metade da arena e diversos prédios da região. Quando o Sentinela para de arrastar o Hulk por Manhattan, o Golias Esmeralda vai se levantando e diz que essa era uma luta que o Robert não queria travar. O Sentinela fala que com certeza ele queria, porque o Hulk era o único ser que ele podia bater com toda aquela força. Enquanto fala isso, ele dá um soco fortíssimo na barriga do Hulk, que manda o Golias Esmeralda voando mais uma vez, atravessando prédios e caindo bem longe de onde eles estavam. Os heróis protegem a plateia dos destroços da arena que tinham sido parcialmente destruída, contando até com a ajuda de Korg. Enquanto isso, Hulk grita para Tony Stark, Reed Richards e todos que estavam ali nunca se esquecerem que o que quer que fosse acontecer dali em diante era culpa deles. Hulk acerta um soco na cara do Sentinela, que voava na direção dele, destruindo um prédio inteiro com impacto. O Hulk continua espancando o Sentinela, que vai se deixando apanhar. Robert Reynolds começa a sangrar, a cara dele começa a inchar e ele fala para o Hulk bater mais um pouco nele. De repente, o Sentinela decide que era hora de liberar todo o seu poder e golpeia o Hulk com os dois braços, causando uma explosão gigantesca. Korg pergunta o que o Sentinela estava fazendo e Reed explica que ele tinha agorafobia e morria de medo do próprio poder. Ele nunca tinha liberado o poder dele dessa maneira antes. Reed então pergunta para Tony Stark o que diabos ele tinha falado para Robert. Tony responde que só tinha falado que às vezes, para fazer a coisa certa, ele teria que brincar de Deus. General Ross fala que só estavam trocando um monstro por outro. Rick Jones estava assustadíssimo e Mick pergunta por que ele estava daquele jeito. Mick fala que o Sentinela não conseguiria matar o Hulk. E Rick Jones responde que pode até ser que não, mas ele conseguiria matar todas as outras coisas que existem no planeta. O Sentinela então envolve o Hulk em um furacão de fogo. Os heróis se desesperam e começam a pensar em um plano para parar o que estava acontecendo. A energia emanada pelo Sentinela estava deixando o Hulk imobilizado, mas aquela batalha poderia quebrar o planeta no meio. Até os guerreiros de Sakaar estavam ajudando a salvar alguns dos heróis, com medo que eles também acabassem morrendo e vendo mais um planeta ser destruído. Reed Richards e Tony Stark pensavam em todas as possibilidades e todas as armas que poderiam utilizar para parar o que estava acontecendo ali. Hulk consegue se levantar e fala que eles eram estúpidos, que máquinas jamais conseguiriam parar o Sentinela. Ele pula na direção de Robert, que pede para o Hulk responder uma coisa para ele. Ele queria saber se era sempre tão bom libertar todo o poder sem se segurar como estava sendo para ele naquele momento. Hulk e Sentinela trocam socos no céu e Robert fala que era uma situação engraçada. Todos esses anos era ele quem tentava acalmar Bruce, mas ali, no fim de tudo, era ele quem não conseguia se controlar. O furacão de fogo toma conta de toda Manhattan e Robert diz adeus para o Hulk, enquanto Tony Stark e Reed Richards fazem cálculos de tudo o que poderiam fazer para solucionar o problema e decidem que tinham que atingir os dois imediatamente. Hulk fala para o Sentinela que ele era estúpido, que os humanos podiam chamar ele do que eles quisessem. Ele poderia ser chamado de salvador, de destruidor, mas o que importava era o que ele escolheria ser. Os dois desferem os últimos golpes um no outro e uma explosão enorme acontece, tomando conta de tudo ao redor. Os heróis e guerreiros de Sakaar assistem em pânico. As armas de Tony Stark ficam online e prontas para disparo, mas Tony fala para não dispararem ainda. No meio de todo aquele caos e todo aquele fogo, as silhuetas de Robert Reynolds e Bruce Banner vão aparecendo em forma humana. Robert, com a cara toda arrebentada, agradece Bruce e desaba no chão. Os heróis olham na direção deles e Mick se pergunta onde o Hulk tinha ido parar. Bruce Banner, em forma humana, encara os heróis na arena de batalha. Rick Jones vai cumprimentar Bruce Banner e Mick fica desesperado, dizendo que ainda precisavam dele como Hulk. Ele ataca Banner pelas costas na esperança de ver uma transformação, mas Rick percebe e tira Bruce da frente. Rick Jones é atravessado pela arma de Mick. O Alien fica falando para o Hulk voltar e Bruce fica furioso com Rick em seus braços. Rick Jones tenta falar para Bruce não se transformar, mas não adianta. Bruce vira o Hulk novamente e ataca Mick com tudo. O Hulk se volta contra os guerreiros de Sakaar. Korg e Heroine tentam parar o Golias Esmeralda, dizendo que eles eram guerreiros que lutavam juntos, mas Hulk arremessa os dois para longe. O Hulk começa a espancar
Mick e todos os guerreiros tentam segurar ele. Mas Mick fala que era para o Hulk matá-lo e se tornar o destruidor de mundos que ele sempre deveria ter sido. Mick conta que quando o Hulk derrotou o Rei Vermelho de Sakaar, ele deveria ter matado os seguidores do Rei também, mas deixou que eles vivessem. Mick então viu os seguidores do Rei Vermelho sabotando a nave em busca de vingança para causar a explosão, mas ele acabou deixando eles fazerem isso porque o Hulk estava em paz e ele precisava da fúria para ser quem deveria ser. Outros membros do grupo de guerreiros de Sakaar começam a atacar Mick também. Ele fica estirado no chão falando que era a hora de morrer, que finalmente o Hulk se tornaria o destruidor de planetas. Korg olha preocupado para o Hulk e os heróis falam que está tudo bem, que vão ajudá-lo, mas o Hulk não consegue controlar sua fúria e ataca todos batendo palmas e formando uma onda de energia. Os heróis são protegidos por campos de força. Hulk fala que sem os heróis nada daquilo jamais teria acontecido. Ele fala que vai odiá-los para sempre, quase tanto quanto ele odiava a si próprio. Ele pisa com tanta força no chão que um terremoto toma conta de metade dos Estados Unidos e causa rachaduras no chão de toda a cidade de Nova York. O Golias Esmeralda olha para Tony Stark e fala para ele fazer o que tem que fazer, antes que ele destrua o mundo inteiro, porque não estava mais conseguindo controlar a fúria. Mick grita para Hulk que ele não podia deixar o Homem de Ferro fazer aquilo. Tony Stark arrisca a própria vida e se faz de alvo para o satélite que iria atirar no Hulk. Ele corre na direção de Bruce Banner, fazendo o raio segui-lo. Quando chega na frente do Hulk, Tony Stark manda o satélite disparar e pula para o lado, esquivando por pouco da rajada de energia. O Hulk começa a ser desintegrado e tem uma visão da esposa, Kaieira. Os dois se abraçam e falam um para o outro que nunca mais vão se separar. Depois da explosão, em uma cratera, Bruce Banner aparece na sua forma humana, sendo monitorado pelos heróis e pelos guerreiros de Sakaar. Bruce Banner é capturado pela SHIELD e colocado em uma câmera para ser levado de helicóptero até uma prisão. Os guerreiros de Sakaar também são algemados e presos pela SHIELD. Rick Jones recebe atendimento médico e os Illuminati assistem enquanto Banner é levado de lá. Vemos que Nova York estava completamente destruída e que Bruce tinha sido levado para uma prisão no deserto de Mojave, na Califórnia, e estava preso em uma câmara a 3 milhas debaixo da terra. A história de World War Hulk se encerra no planeta Sakaar, nas piscinas de lava onde antigamente era a cidade da coroa. Dessas piscinas, alguma criatura emerge. Era uma criatura gigantesca e verde. O Hulk pode até estar adormecido, mas a sua raiva nunca vai morrer. E agora vamos para algumas curiosidades sobre esse arco. Como a gente comentou no começo, o Raio Negro que aparece nessa história era na verdade um impostor Skrull, algo que é revelado em Invasão Secreta. Além dele, a Mulher-Aranha que aparece nas páginas dessa história também era na verdade Veranke, a rainha dos Skrulls. A gente também explicou a Invasão Secreta em detalhes aqui no canal. Outra coisa interessante é que mais pra frente é revelado que o MODOK era parcialmente responsável pelo destino do Hulk nessa história, e a prisão que ele é mandado, na verdade, era uma fachada da AIM. É legal comentar que apesar de ser muito breve nessa saga dos quadrinhos, a batalha entre Hulk e Hércules foi muito mais longa e apareceu em quadrinhos do Hulk lançados paralelamente a esse arco. Para vocês terem uma noção, a história de Hulk contra Hércules aparece nas páginas de O Incrível Hulk volume 2 e vai da edição 107 até a edição 112. E Hércules estava quase convencendo o Hulk a parar com aquilo. Ele estava se deixando apanhar para mostrar para o Hulk que ele não estava lá para machucá-lo. Mas quando o Hulk estava quase mudando de ideia, General Ross lançou o ataque que deixou o Golias Esmeralda furioso novamente. E é isso, galera, essa é a história aí de World War Hulk, Hulk contra o mundo, um dos arcos mais legais aí do Hulk nos quadrinhos, é repleto de heróis aí, vingança do Hulk contra, né, os Illuminati. E no próximo episódio, vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês, às 11 horas da manhã, nós temos o nosso queridíssimo Explica Quadrinhos, e no nosso próximo Explica Quadrinhos aí, no dia 1º de setembro de 2022, às 11 horas da manhã, Fênix Negra, uma das maiores sagas de todos os tempos dos quadrinhos da Marvel, uma saga gigantesca aí dos X-Men, quando Jean Grey é possuída pelo poder da Fênix. Então a saga de 1980, Fênix Negra, no nosso próximo Explica Quadrinhos, anotem na agenda para não perder. É isso aí, podem ficar tranquilos que não tem nada a ver com aquele queridíssimo filme que teve feito pela Fox, aí o último filme dos X-Men da Fox. É, exatamente, a qualidade é outra, né? Vamos deixar claro aqui que a qualidade é diferente. Com certeza muito melhor, eles só pegaram o nome mesmo
pode ficar tranquilo que a história é muito melhor. E é isso, galera. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Nenhum dos nossos expliquadrinhos aí, como a gente comentou nesse vídeo, a gente já explicou Guerra Civil, a gente já explicou Invasão Secreta, tem Guerras Secretas aqui no canal também, tem um monte de expliquadrinhos legal aí para vocês, então não esquece de conferir a nossa playlist do expliquadrinhos e também se inscrever no canal para não perder os próximos. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal para você não perder nada. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!